Vou ser sincero com você. Quando a gente pensa em tubarões, o que vem à cabeça? Um monstro gigante, cheio de dentes afiados, nadando em direção a uma pessoa inocente, né? É sempre assim. A imagem clássica de terror, criada e reforçada por décadas de filmes, séries de documentários sensacionalistas. A gente cresceu com medo desses animais, achando que são assassinos implacáveis. Mas e se eu te dissesse que tudo o que você pensa sobre tubarões está completamente errado? E se, na verdade, os tubarões forem criaturas muito mais fascinantes, complexas e importantes do que qualquer filme já mostrou? E não é exagero, viu? É pura ciência. Viagem no tempo. A origem dos tubarões. Para entender quem são os tubarões de hoje, a gente precisa voltar muito no tempo. E quando eu digo muito, é muito mesmo. Acredita que eles existem há mais de 450 milhões de anos? Isso significa que eles são mais antigos que os dinossauros, que surgiram só há 230 milhões de anos. Enquanto os dinossauros desapareceram, os tubarões continuaram. Sobreviveram a 5 grandes extinções em massa, incluindo aquela que acabou com os próprios dinossauros. Ou seja, eles não são apenas sobreviventes, eles são campeões da evolução. Se adaptaram, mudaram, se especializaram e dominaram os oceanos. Isso não é pouca coisa, viu? Monstros do passado. E claro, quando falamos de tubarões pré-históricos, é impossível não lembrar do mais famoso, o Megalodon, um gigante de até 18 metros, com dentes do tamanho de uma mão humana. Se esse bicho ainda vivesse hoje, bem, talvez aí sim teríamos um bom motivo para ter medo. Mas o mundo antigo era bem mais variado. Existiam tubarões completamente bizarros. O Stetacanthus, por exemplo, parecia ter uma escova de dentes na cabeça. Sério, era uma estrutura óssea estranha que os cientistas ainda tentam entender. Talvez fosse usada para atrair parceiros ou para intimidar rivais. A natureza adora essas esquisitices. E isso é só o começo. Os superpoderes dos tubarões. Hoje, os tubarões continuam sendo verdadeiros superpredadores, mas não como nos filmes. Eles são silenciosos, pacientes e extremamente eficientes. E mais, têm um conjunto de sentidos que deixaria qualquer super-herói com inveja. Você sabia que eles conseguem detectar uma gota de sangue a quilômetros de distância? Sim, o olfato deles é poderoso, mas não para por aí. Eles possuem sensores especiais, chamados linha lateral, que detectam vibrações na água. E também tem as ampolas de Lorenzini, que captam campos elétricos gerados por músculos e corações batendo. Isso mesmo, um tubarão pode sentir a presença de um peixe escondido debaixo da areia. É como se eles tivessem visão, radar, sonar e um sexto sentido, tudo ao mesmo tempo. É insano! Família gigante e diversa. E se você ainda acha que todo tubarão é igual, prepare-se para mudar de ideia. A família dos tubarões é imensa, com mais de 500 espécies conhecidas, e novas espécies são descobertas quase todo ano. Tem o tubarão frade, o segundo maior peixe do mundo. Ele é gigante, mas pacífico, se alimenta de plâncton, filtrando a água com sua enorme boca. É quase como uma baleia. Tem o tubarão-serra, que parece uma motosserra viva. Ele usa aquele focinho cheio de dentes para cortar e atordoar suas presas. E claro, não dá para deixar de falar do tubarão-duende, com aquela cara bizarra e um focinho longo. Quando ataca, ele projeta a mandíbula para frente numa velocidade assustadora. Parece uma criatura alienígena. E isso sem falar dos tubarões-lanterna, que brilham no escuro, dos tubarões-martelo, com seus olhos laterais incríveis, e até do pequenininho tubarão-cachorrinho, que caberia na palma da sua mão. Mas afinal, eles são perigosos mesmo? Agora chegamos ao ponto mais importante desse papo: os ataques. Todo mundo tem medo de ser atacado por um tubarão.
Mas você sabe quantas mortes por ataques de tubarões acontecem por ano no mundo todo? Cerca de 10. 10! Para comparar, sabe quantas pessoas morrem por ano tentando tirar selfies em locais perigosos? 25. E por vacas, isso mesmo, vacas, cerca de 20 mortes por ano. Ou seja, vacas e celulares são mais perigosos que tubarões. A maioria dos ataques de tubarão são acidentes causados por curiosidade ou engano. Um surfista, por exemplo, pode parecer uma foca aos olhos de um tubarão, mas depois de uma mordida, o animal quase sempre vai embora, percebe que não é comida. E sabe qual é o maior predador de tubarões? Nós, os humanos. O verdadeiro vilão, o ser humano. Milhões de tubarões são mortos todos os anos por causa da pesca predatória, especialmente pela indústria de sopa de barbatana, muito popular em alguns países asiáticos. E o mais triste, muitos deles são capturados, têm as barbatanas cortadas e são jogados de volta ao mar, ainda vivos, onde acabam morrendo lentamente. Além disso, a poluição dos oceanos, a pesca acidental e a destruição de habitats estão reduzindo drasticamente as populações de tubarões. Estima-se que mais de 100 milhões de tubarões morram por ação humana. Isso é um desastre não só para eles, mas para todo o ecossistema marinho. Porque os tubarões mantêm o equilíbrio. Eles controlam populações de presas, evitam o desequilíbrio alimentar e até ajudam na saúde dos recifes de coral. Sem tubarões, o oceano entra em colapso. Eles são os guardiões do oceano. A verdade é que o tubarão não é o vilão, ele é o guarda-costa dos oceanos. Um símbolo de sobrevivência, adaptação e equilíbrio. Um ser vivo que merece o nosso respeito, não o nosso medo. O que Hollywood fez foi criar uma lenda baseada na ignorância e no medo. Mas hoje, com informação, consciência e com consciência, a gente pode e deve mudar isso. Então, da próxima vez que ouvir falar em tubarões, lembre-se, eles são sobreviventes de milhões de anos de evolução, com sentidos incríveis, comportamentos incríveis e uma importância vital para o planeta. A beleza deles está na sua função, na sua diversidade e na sua história. A natureza é espetacular e o nosso papel é conhecer, respeitar e proteger. E agora, me conta, o que mais te surpreendeu nessa história? Já conhecia alguma dessas curiosidades? Comenta aqui embaixo. E se você gostou de desmascar esse mito com a gente, deixa o like, compartilha com os amigos e, claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Porque aqui, no Bio é Massa, a natureza nunca mais vai ser a mesma para você.